Olá, tudo bem? Feliz Natal. Eu sou Angélica Hellish. Olá, eu sou o Marcos. Feliz Natal para todos. Hoje nós vamos fazer aqui um pequeno especial sobre o Rod Serling, lembrando dos seus 100 anos que está completando hoje, né? Isso, exatamente. Um século aí de nascimento do Rod Serling, né? Ele nasce no dia 25 de dezembro, obviamente. Até ele fazia uma brincadeira que ele falava que os pais dele receberam um presente de Natal que não veio empacotado, né? No Ah, caso, foi ele. é verdade. A gente vai aproveitar para falar um pouco sobre a vida, sobre a história dele. Claro, né? Se você não nos conhece, chegou aqui por este vídeo, acho que é importante a gente falar que nós fizemos todos os podcasts, né? Assim, vamos colocar assim, todos os episódios da série Além da Imaginação. Então, tudo que a gente possa colocar aqui nessa pequena homenagem não vai ser tão relevante quanto você acompanhar todos os podcasts, Uhum. porque a gente acompanha toda a trajetória dele em The Twilight Zone. Então, a gente falou dos roteiristas, falamos das questões, dos problemas, da recepção do público. Então, Uhum. aqui é um especial para recordar a vida e a obra do Rod Serling. Isso. Lembrar que a gente também fez um vídeo ao vivo, né? Uma live com o Igor Uhum. Karastanoba, que ele escreveu um livro, né? Próxima Parada, Além da Imaginação. Está disponível para venda. A gente vai deixar o link aqui abaixo também, né? Vamos dar uma Uhum. moral, né, Marcos, para quem escreve sobre Rod Serling, sobre a série que a gente gosta tanto, né? Isso, o livro ele teve uma campanha no Catarse, mas vai estar disponível também o Próxima Parada, Além da Imaginação, publicado por uma editora também, né? Então, para quem quiser adquirir, vale muito a pena, porque ele supre uma falta que a gente tem de material impresso e de pesquisa acadêmica sobre essa série, né? Tão bacana. E como a Angélica falou, nós fizemos podcasts a respeito de todos os episódios das 5 temporadas de Além da Imaginação. Não vamos falar muito de Além da Imaginação hoje, mas hoje vamos falar do seu criador, que é o Rod Serling. Isso. Né? Talvez a gente faça alguns links, né? Porque tem algumas coisas na vida do Rod Serling, no que ele passou. Ele é um cara que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, inclusive. Isso daí refletiu na obra dele, inclusive refletiu no que ele se tornou, né? Um Uhum. grande escritor, uma pessoa importante, uma pessoa com um coração, assim, vamos colocar no lugar Isso. certo, Uhum. né? Trazendo temas relevantes. Uhum. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas acho que a gente vai começar, né, Marcos, falando, como você disse, nascido dia 25 de dezembro de 1924, os pais do Rod Serling, a vida dele, assim, antes dele vir Isso. ao mundo, né? Uhum. Ele nasce na cidade de Syracuse, mas logo no ano seguinte a família vai se mudar para Binghamton. E é importante citar Binghamton, porque ele vai passar a infância nessa cidade. E o que acontece? Essa cidade depois ela vai ser referenciada em episódios de Além da Imaginação, por exemplo, Walking Distance, né? Binghamton é uma É cidade. Binghamton, é por isso que é Birmingham. Binghamton. É Birmingham. Big, Eu não sei, a Binghamton. gente não sabe a pronúncia correta, por isso que é Birmingham. Binghamton. É Binghamton. Binghamton. Enfim, é um nome meio chatinho de pronunciar. Binghamton. Binghamton. Enfim, essa cidade em que ele vai passar a infância, ela era uma cidade tranquila, pacata, interiorana, com um parquinho com carrossel igualzinho tem no episódio Walking Distance. O pai do Rod Serling, o Samuel, ele é um cara que ele teve muitos empregos, ele tentou até ser inventor, Diz que né? ele tinha uma vibe para ser engenheiro, né? Isso. É que a vida levou ele para outro lado, Isso. né? Como ele tinha família para sustentar, ele foi trabalhar na mercearia do sogro, né? Só que veio a depressão, né? A Grande Depressão, a mercearia do sogro faliu, e aí o Samuel Serling ele foi virar açougueiro, abriu um açougue, né? E o Rod Serling, né? Pegava a bicicletinha dele e ia fazer entrega de carne para os clientes Ai, que do açougue bonitinho. do pai. E o pessoal falava que ele era um garoto assim muito despachado, muito simpático e gostavam muito dele, né? E ele já desde pequeno, ele gostava de ler desde cedo. Uhum. Ele gostava de ler revistas pulp, gostava de ler quadrinhos, e o moleque, além de ler, ele queria
pegar e ficar representando, interpretando os personagens das histórias que ele lia nos quadrinhos ou nas revistas pulp, e ele não parava, né? Até a família falava assim, nossa, esse menino ele não para. É impressionante, ele lê um gibi, ele quer representar, fazer uma dramatização do gibi pra gente. O pai, vendo que ele tinha esse gosto pelo drama, né? Inclusive fez um palco, né? Um palcozinho no porão da casa para ele poder ali fazer as encenações dele. Legal. E tal, e incentivado, o irmão também incentivava e tudo mais. Porque é importante comentar, né? Porque talvez as pessoas não saibam que o Rod Serling tinha um irmão. Né? Isso, inclusive, Robert. O Robert foi muito importante na carreira do Rod Serling, porque o irmão dele era um cara que trabalhava para aeronáutica, né? Uhum. E tal. E o Rod Serling vai utilizar isso daí também em episódio de Detroit Zone. O irmão, ele escrevia tanto livros quanto artigos em revistas sobre aviação, aviões, o mundo da aviação em geral. Você falou, né? Ele vai ser consultor depois em episódios de Além da Imaginação, e tem a ver também que o irmão dele se alista na Segunda Guerra. E o Serling também vai se alistar para meio que seguir o caminho do irmão. Sim. Mas, enfim, o Serling, ele estuda, faz o ensino médio ainda na cidade de Binghamton, né? E lá, ele já tá lá trabalhando no jornalzinho da escola, né? Já começa a escrever ali no jornalzinho, e enfim. Só que o que acontece? Ele participa da formatura de noite, né? Em 43. De manhã, ele vai se alistar. Não fala nada para os pais, se alista na Segunda Guerra Mundial. Ele queria muito duas coisas, né, que ele sonhava. Ele queria ser artilheiro, só que ele chega lá, o exame de acuidade visual dele fala, você não vai ser artilheiro não, grande. E ele era um cara baixinho, tinha isso também, né? Ele quase não é aceito porque, sei lá... Tem até umas fotos engraçadas, assim, dele com Charlton Heston, né? Porque ele tem participação importante no Planeta dos Macacos. E ele mó baixinho, assim, o Charlton Heston mó girafão, assim, mó altão. Ele tem, na verdade, uma altura, 1,63 m, um pouquinho abaixo do que se pedia para o alistamento. É que devem ter usado uma régua lá no dia, uma medição que estava meio... Né? E ele consegue. Só que ele não vai ser artilheiro, ele acaba se alistando para ser paraquedista, né? E ele também queria muito ir lutar na Europa contra os nazistas. Ele vai para o Pacífico, na verdade para Nova Guiné e para as Filipinas. Uhum. E ele vai para a Batalhão 511, né? De paraquedistas, isso, que fazia parte da 11ª Divisão Aerotransportada do Exército. E ele vai participar da guerra na Nova Guiné, ele participa de alguns combates. De lá, eles vão para tentar retomar a região de Manilha, lá nas Filipinas. Uhum. E é aí que a cobra fuma. Por quê? Eles, no caminho, não encontram muita resistência, porém, chegando em Manilha, eles vão enfrentar 17 mil soldados japoneses com ordem de lutar até a morte e não entregar a cidade. Essa batalha de Manilha foi uma batalha furiosa, violentíssima, com um número de baixas, tanto militares quanto civis, enorme. O Serling se engaja em muitos combates, até porque tem um outro detalhe. Ele estava lá no batalhão 511, né? Só que ele arruma, não sei dizer exatamente, ele arruma alguma treta com alguém e ele é passado para o batalhão de demolição, que era o chamado Esquadrão da Morte. Por quê? Ele tinha um altíssimo número de baixas. Caramba, então mandaram ele pra morte, praticamente. Praticamente pra morte. Por quê? Nossa. Quando ele chega no batalhão, ele já tá com a média de 50% de mortes. Quando eles vão para Manilha, na batalha pela retomada da capital das Filipinas, sobe para 70% o número de mortes. De cada 10 integrantes, 7 do batalhão do Serling morrem. Uhum. Inclusive, ele quase morre, porque em uma das batalhas, em um determinado momento, ele olha e ele vê que ele está na mira de um soldado japonês, sem possibilidade de ter onde se esconder e de como reagir. A sorte é que tem um outro soldado atrás dele e o cara atira no japonês que ia acertar ele antes. Ele sofre também
um ferimento grave no joelho, né? Sim. Que vai trazer consequências para o resto da vida dele. E ele, por ver muita morte, muita destruição, perder muitos amigos, tem até um caso, ele tanto vai ver muita morte nas batalhas, quanto vai ver morte besta, que é tipo o colega dele que estava fazendo contando piada para entreter os amigos, um avião passa jogando suprimentos de alimentos. Nossa, isso é trágico, é um trauma muito grande para ele, né? Eles estavam famélicos, estavam com fome, né? Porque a guerra, os caras ficavam lá escondidos e passando uma necessidade absurda, né? O avião passa, joga um pacote de suprimentos que acaba caindo em cima desse amigo dele, decapitando o amigo, na frente dele. Tem até uma coisa interessante, que parece que uma das antigas histórias dele de guerra, é chamada First Squad, First Platoon, ela foi lançada pela revista The Strange. Não fazem muitos anos, não, entendeu? Uma dessas histórias dele que ele conta justamente essas histórias de guerra, né? E tal. E ele é interessante essa questão toda que você está falando, da guerra, dos traumas que o cara tem, porque ele falava que ele era importante para ele contar essas histórias. E isso daí fez com que ele se tornasse um roteirista, né? Foi importante para isso, né? Isso. Mas voltando a essa questão da guerra. Ele vai ter ali o episódio The Purple Testament, né? Por exemplo. Sim, o Purple Testament, para quem não recorda, é um soldado que ele vai ver um brilho no rosto das pessoas que estão prestes a morrer. Então vai remeter justamente a esse evento, por exemplo, que ele viu o cara lá, né, falando tá caindo comida do céu, tá caindo comida do céu, e acontece essa tragédia, o cara morre na frente deles todos, né? Purple Testament e Quality of Mercy, que são 2 episódios, né? Inclusive no Quality of Mercy tem o Leonard Nimoy, né? A gente fez os podcasts, né? Então, são episódios que falam sobre a questão da guerra, falam sobre misericórdia, por exemplo, que a guerra é uma coisa muito cruel, né? Então, ele quis levantar essas questões, né? Se você pensar, imagina, você tem um batalhão que, devido à natureza das missões dele e como ele se move dentro do teatro ali da guerra, você vai ter 70% de morte. Ou seja, basicamente é um batalhão que é colocado ali para todo mundo morrer. Né? E é engraçado, ele vai ganhar o Coração Púrpura, vai ganhar, né, o Estrela de Bronze, vai ganhar um distintivo que você ganhava por ter participado dos combates pela libertação de Manilha, né? E tudo. Quer dizer, eu tô num batalhão que vai morrer todo mundo, meia dúzia que sobreviver ganha a condecoração para ver se, né? Fica menos feio. Eles fazem isso, né? Até quando a pessoa morre, eles mandam medalha e tal, mas isso aí é uma insignificância, né? Mediante a tragédia que é a guerra, né? Sim. Ele sofre também um trauma muito grande, né? Porque ele perde o pai, né? Quando ele volta da guerra, o pai já tinha morrido, né? Então, exatamente. O pai dele, que era uma pessoa muito importante para ele, né? Ele já tinha, antes dele se alistar, quando ele estava para concluir o ensino médio, ele já tinha sido aceito na Universidade de Ohio, de Antioquia, Ohio. Só que ele, obviamente, após a graduação, como a gente já falou, ele se gradua à noite, na manhã seguinte ele se alista. Então ele adiou a faculdade. Sim. Só que quando a guerra acaba, aí ele pega o dinheiro que ele recebeu, né, que é o soldo, né, por ter participado, né, você tinha um salário ali, mas você recebia um pagamento depois se você sobrevivesse à guerra. Ele pega esse dinheiro, vai para Ohio e começa a estudar na Universidade de Antioquia. No início, ele vai fazer educação física. Isso. Mas a filha dele fala que era o sonho dele, né? Era fazer educação física, ele gostava de criança. Ele já queria ser treinador, né? Isso. E tal, só que ele tinha muitos demônios, né? E tal, né? A Anne Selling, a filha dele, que ele tinha 2 filhas, né? A Judy e a Anne. Ela fala muito sobre isso, porque o pai, ele sempre é muito retratado como alguém muito traumatizado, né? E ele não era esse tipo de pessoa. Ela fala assim, para ele era importante contar essas histórias, ele recordar esses eventos. Ele tem até uma fala dele aqui que eu selecionei, que ele fala assim, ó, a Anne fala, meu pai disse quando voltou para casa que nunca mais machucaria outro ser vivo. Mas ela disse que ele estava muito orgulhoso do seu serviço, tanto que ele usava a pulseira de paraquedista
Sempre. Isso, Usou por toda a vida. a gente consegue ver que ele usava essa pulseira. E ele era um cara que gostava de esportes, né? Ele praticou tênis, tênis de mesa. Durante o serviço militar, ele praticou boxe, né? Tentou ser. Ele tinha um Lutou fascínio por boxe. boa parte do serviço militar ele praticou boxe, só que engraçado, na primeira luta ele quebrou o nariz, e aí quando ele foi fazer a última luta que ele fez, ele quebrou o nariz de novo, né? E olha que ele era um cara pequeno, né? Mas ele era intrépido, né? Isso. Ele também quis jogar futebol, mas quando ele foi tentar, o pessoal falou, Nanico, não dá, né? Vou confundir você com a bola. Não foi isso, brincadeira, né? Mas enfim. Mas aí o que acontece? Ele estava lá fazendo educação, ele começa fazendo educação física, mas o negócio do cara era escrita, rádio, teatro. Ele logo se enturma com o pessoal das artes ali, da comunicação, e larga a educação física e passa mesmo para. Ele vai arrumar um estágio para trabalhar na rádio da faculdade, né? E, na verdade, o primeiro contato dele mesmo durante ainda o serviço militar, um comediante foi fazer uma apresentação lá para as tropas e falaram pro cara, esse cara aí ele interpreta, ele escreve, esse cara aí é o Rod. Aí, resumindo, o Rod mostrou para ele um sketch que ele tinha escrito. O cara falou, poxa, legal, vou fazer essa tua sketch, tu não quer participar também? Sobe no palco lá comigo. Depois, na rádio, ali, na rádio da faculdade, o Serling também escrevia, também. Ele acabou, depois de um tempo, se tornando gerenciando a rádio da faculdade durante um tempo, né? Uhum. E tanto que os primeiros trabalhos dele, até mais para frente, você deve falar sobre isso, foram em rádio. Isso. Né? Até participou de concurso e tudo, né? A gente fala muito sobre isso nos podcasts, né? Mas tem isso, né? Ele é um cara que, primeiramente, ele escrevia roteiros para rádio, né? Só que ele era muito bem sucedido, né? Tem isso. Ele, além da rádio da faculdade, ele pega trabalho na WLW de Cincinnati. Só que tem uma coisa, ele não gosta. Nesse meio tempo, é outra coisa importante. Ele conhece a Carol Kramer, que depois vai ser Carol Serling, que vai ser a futura esposa dele. Ele conhece ela na faculdade, né? Futura esposa, única esposa. Isso. Também. Ela, a princípio, ele tinha fama de galinha no campus da faculdade, sabe? Tinha fama de galinha, franchona, e ela não queria muito saber dele por causa da fama dele de perigoso. Mas provavelmente a fama dele era merecida porque ele acaba conquistando ela e casando com ela, né? Inclusive. Mas, enfim, na rádio, na WLW, ele tinha um problema com a rádio que era meio assim. Ele lá fazia o quê? Entre outras coisas, ele tinha que escrever todo tipo de chamada para a rádio, inclusive uma coisa que ele não gostava nem um pouco, era que a rádio fazia propaganda de remédios. E esses remédios que são bem duvidosos, assim, sabe? Da época, dos anos. Imagino, ali né? Dos anos. Um placebo maluco qualquer. Isso, sabe? Final dos anos 40? Era aquele negócio, né? Enfim, aqueles remédios que não eram exatamente cientificamente comprovados, e a rádio veiculava testemunhos de pessoas que tomaram o remédio para aquele negócio e deu certo, foram curadas, aliviou os sintomas. Só que esses testemunhos eram todos falsos, ele que escrevia. Meu Deus! Né? E ele que narrava às vezes também. Olha só. Né? Com aquela voz dele. Então, esse tipo de trabalho, que não era um trabalho criativo, ele já estava ali escrevendo, né? Era um ganha-pão, né? Ele já estava tentando vender os roteiros e tudo mais. Ele acaba tendo, inclusive, você falou da Carol, né? Da esposa dele, já falecida, Carol Selling. Ela, a família, né? Como você falou, tinha essa fama, né? Na faculdade de ser uma pessoa tanto quanto pegadora, né? E diz que a família dela não pessoas religiosas. Ele teve que se juntar, né? Ser um cara religioso também, né? Se juntou à igreja unitária, né? Na faculdade. E aí acabou casando com ela em 31 de julho de 1948. Né, com a Carol Selling, né? Como eu falei, ele teve 2 filhas, a Jodie e a Anne. A Jodie é a mais velha, nascida em 52, e a Anne, nascida em 55, né? E também tem uma coisa na história deles que eu acho importante falar, porque isso vai ter tudo com o que a gente está comentando, Detroit Zone e tal, o nome da produtora dele,
Porque a avó materna, né, a Carol Serling, eles tinham uma casa do lago, ali no Lago Cayuga, né? Você vai lembrar que o nome da produtora era Cayuga Production, Isso. né? Eles passaram a lua de mel nessa casa, né? Isso. E todo ano a família, depois, quando os filhos nasceram, eles iam para lá, né? Curtir um descanso, né? Isso era importante para um espaço de tranquilidade, de paz, né? Isso na época que o Rod Serling ainda podia se dar o luxo de descansar. Depois ele vai entrar na rotina que ele não descansava mais, né? Ele ainda dava alguns trabalhos ainda com paraquedismo, né? Porque como ele era experiente, ele trabalhava meio período, né? Nessa fase, né? Ainda nos anos de faculdade dele, testando paraquedas. Testando paraquedas. Agora vocês imaginem, né? Testar paraquedas, se não der certo, o que acontece? Isso. Ele ganhava tipo $50 para testar um paraquedas. Meu Deus! Mas aí ele ganhou uma graninha a mais porque ele resolveu testar um assento ejetável de um avião. E que não estava dando muito certo, já tinha morrido 3 caras testando, aí ofereceram para ele $500 para ele testar e ele testou e ele ficou vivo, né? Diz que era 1.000, né? Na verdade é até mais $1.000, né? E tal, né? Mas nesse meio tempo aí ele tinha uma carreira que foi se consolidando, né? Nas rádios, né? Ele trabalhava primeiramente como voluntário na WNYC. Eu não sei falar né? Tem aquele jeito de falar de rádio, né? Mas em Nova York ele trabalhava como ator e também como escritor, né? Em 46. Uhum. Depois ele foi trabalhar também como estagiário remunerado, né? E tal. E depois ele foi trabalhar acho que até na própria Antioch College, né? Que depois, mais para frente, ele também vai até dar aulas lá, né? Sim. Depois mais velho, né? E ele foi fazendo vários bicos, né? Tanto que a gente conta em um episódio que uma das pessoas que ele conheceu, que ele foi ter amizade, um roteirista importante, foi justamente um cara que participou junto com ele de um concurso, sabe? De roteiro para uma rádio, né? De cabeça eu não vou lembrar, mas você vê que é o cara que, primeiramente, vê como ele foi se especializando em roteiro, né, e tal, na rádio, né, que isso daí não saiu do nada. O Serling se tornou um dos melhores roteiristas, né, que já existiram do nada, né, simplesmente é um cara que trabalhava nas rádios, né. Ele começa, e ele fazia uma coisa, né, na época, ele escrevia roteiros, ele começou a ter roteiros dele transmitidos via rádio, roteiros dramáticos mesmo, né, ele começou nessa coisa do radiodrama. Sim. Só que ele fazia o seguinte, ele escrevia muito, na verdade ele tinha o hábito de gravar, né? Ele falava os textos, gravava e alguém depois passava limpo para ele. No início ele mesmo, depois ele foi ter uma secretária. E ele fazia o seguinte, ele mandava um roteiro para a rádio, se a rádio falava que não, ele alterava e mandava para a televisão. Se a TV não gostava, ele alterava e mandava para a rádio. Esperto, né? E ele ia vendendo os... Ia reaproveitando, né? Isso. Os roteiros, né? Que legal. E ele ia vendendo os roteiros ali para a rádio, e ao mesmo tempo que ele ia vendendo um roteiro para a rádio aqui, um roteirinho para a TV ali, ele foi se aperfeiçoando, porque no início, os roteiros dele não eram ainda aquela coisa, né? Mas ele foi conseguindo. Depois, com o tempo, ele resolve contratar uma agente. Ele percebe que, na verdade, ter um escritório, né, que alguém agencie e procure... mais profissional, né? É mais profissional, ele poderia... E evita do cara ficar tomando chute também, né? Ou ser enganado. Isso, e tal. Porque aconteceu. Tem um profissional, né? Aconteceu com o Serling mais de uma vez que ele mandava o roteiro pro local, para uma determinada emissora ou de rádio ou de TV, o pessoal falava, ó, não interessou o seu roteiro. Um tempo depois aparecia um programa com uma história muito parecida com a que ele mandou. Né? Que caras de pau, né? Só para fazer uma emenda, que é o que eu falei anteriormente, eu estava com dificuldade de lembrar, né? Mas quem ganhou o concurso com ele, porque ele ganhou um prêmio no programa de rádio aqui, ó, o Dr. Christian, faz um concurso anual de roteiro, onde foram enviados milhares de roteiros, né? E ele acaba ganhando um prêmio, que é um prêmio, inclusive, em dinheiro, olha lá, $500, pelo roteiro chamado To Live a Dream, ou To Live a Dream. E ajuda pra caramba. E quem ganha junto com ele é um cara que depois vai escrever para Além da Imaginação, que é o Ear Haim Jr. Isso. Né? Que episódios fantásticos, assim, da série, né? Bastante legal.
Ele tinha ganhado várias vezes já esse prêmio, o Will Hammer. O pessoal que escutou, a gente vai lembrar que o Will Hammer, ele escreveu alguns episódios, como por exemplo o The Hunt, né, que é o The Hunt, que é o do cachorrinho. Piano in the House. Isso, Jazz Belly, né? Jazz Belly. Isso. E ele era muito ligado a essa cultura do sul, né? Essa cultura tanto que rural, ele vai fazer, né? depois aquela série famosíssima lá. The Waltons. The Waltons, né? Como é que ficou o nome no Brasil, né? Que, tipo, fizeram até aquele filme lá, Os Caipiras Malucões, entendeu? Sim, o Will Hamner também escrevia letra de música, né? Tanto Engraçado que ele era um cara muito mais ligado a essa cultura do interior, né? Redneck, vamos colocar isso que é ofensivo, né? Uma caipira, mas os roteiros mais legais dele são os roteiros de histórias urbanas. Né? Então... E ele vai escrever o último episódio, né? O Will Hamner escreve o Bewitched Shimpu, que é o episódio final. Mas o Serling, ele vai conseguir acertar. Ele, por exemplo, ele começa a escrever para um programa chamado Stars Over Hollywood. Depois ele tem um programa chamado The Storm. Ele vai conseguir encaixar mais de 30 roteiros nesse programa. Caramba! E aí ele começa a escrever para a TV direto. E as coisas, já com o agenciamento que ele tem, ele começa a conseguir vender muitos roteiros e a agente dele fala: meu irmão, muda para Nova York. Porque lá que a coisa tá rolando. Lá que a coisa tá acontecendo, né? Verdade. Por quê? A TV era uma mídia que ainda era mais ou menos recente. A teledramaturgia na TV, ela dependia ainda... Você tinha essa coisa dos teledramas, né? Dos teatros filmados. Você pegava um texto e esse texto era encenado ali, direto, ao vivo. Era ao vivo, né? E tinha essa coisa que a TV, ela ainda não tinha muita dessa coisa dos seriados, ela usava muita antologia. Porque, na verdade, a TV queria se afirmar como uma mídia também que tinha qualidade, que tinha algo muito interessante a oferecer. E queria competir também com os radiodramas, óbvio, né? Sim. Ela meio que pegava esse formato que já existia do radiodrama e trouxe para o teatro filmado. Teatro televisionado, na verdade. E é interessante. Aí você tinha Kraft Television Theater, você tinha Playhouse 90, você tinha várias emissoras, tinham esse formato da antologia dramática televisionada. E havia muita demanda de roteiros, porque também você não tinha tanto essas séries que eram assim, ela tinha uns personagens fixos e você tinha que escrever para a série que já estava pronta, o conceito. Antologias, né? Cada episódio era um texto diferente. Tinha muita demanda. E aí o Serling viu aí uma possibilidade e se concretizou. Ele vai ter, durante os anos 50, mais de 90 roteiros exibidos em várias emissoras. Vai colecionar Emmys, né? E vai colecionar Emmys. Ele realmente vai para Nova York e começa a ter roteiros dele que vão ser televisionados, vão virar teledramas em diversas antologias importantes, o Kraft Television Theater, e aí, no Kraft Television Theater, em 55, acontece o seguinte, ele vai ter um texto dele chamado Patterns. Padrões, né? Padrões. Sim. Basicamente, esse texto é sobre um cara que é um jovem executivo de uma empresa, ele tá ali sendo treinado por um executivo mais velho. Na verdade, ele vai substituir esse cara, o dono, o chefe da empresa, quer substituir esse executivo mais velho. Só que ele não quer demitir o cara. Ele quer ficar pisando, humilhando, espezinhando o cara, até o cara se demitir e ele substitui pelo mais jovem. Caramba! E fazem igualzinho hoje em dia. Isso. Só que esse jovem, por isso que é padrão, né? Ele começa a entender que ele é ambicioso, claro, ele quer esse emprego, só ele começa a entender que amanhã vou ser eu que vou ser substituído depois. Claro. Né? Esse mundo do corporativo, ele usa você e te descarta. Diálogos belíssimos esse teledrama. Tinha diálogos inesquecíveis. Que é uma coisa que dá para falar que o Rod Serling escrevia mesmo diálogos de fechar o tempo lindos, maravilhosos, né? Famosos os diálogos dele.
acabou sendo algo que fez muito sucesso, chamou muita atenção, ganhou críticas positivas. E aí o que acontece? O Serling conseguiu vender tudo que era roteiro que ele tinha, inclusive os que tinham sido rejeitados antes. Virou tipo, né? Quando o cara tá fazendo tanto sucesso, né? É que nem o pessoal fala do Stephen King, né? Stephen King escrevendo no guardanapo vende. Isso. Né? Então ele tava assim, ele tava numa ascensão enorme, né? Ele pegou as prateleiras que ele tinha, os roteiros nas prateleiras dele, ele vendeu, foi tudo. Né? E um ano depois, só que até o pessoal falou assim, bom, ok, esse episódio do cara ganhou 3 Emmys, inclusive de o roteiro, né, para ele. E aí o pessoal se perguntou, muito bem, ele virou, e muita gente falava, é o melhor, né, teledrama já feito nos anos 50. E aí o pessoal falou, bom, e agora? O que esse cara vai fazer? Não sabiam que viria a coisa mais fantástica, né? Aí já então no programa, no Playhouse 90, eu chamo de Playhouse 90, que o pessoal fala o nome todo. Playhouse 90, tipo, sabe por que era Playhouse 90? Os teledramas eram de 1 hora. Esse Playhouse 90 eram teledramas de 90 minutos. Por isso que era o Playhouse 90. Que legal. Não, mas assim, aí no Playhouse 90 vai vir o Requiem para um Peso Pesado, né? Fez um sucesso absurdo, uma história emocionante pra caramba, né, e tal. Então ele ganhou mais prêmios, né, porque realmente, né. E o negócio, o dono da emissora, durante a apresentação do programa, se eu não me engano, do Requiem para um Peso Pesado, ele liga lá pro pessoal lá que estava, né, dirigindo, fazendo ali o teledrama na hora e fala assim, gente, o que é isso que vocês estão fazendo aí? Vocês fizeram a televisão avançar 10 anos com isso que vocês estão fazendo. E detalhe, né, gente? Vamos pensar aqui, porque era tipo teatro filmado, né? O pessoal ensaiava, né, Marcos? O pessoal ensaiava, o negócio era ao vivo. Entendeu? Não era uma parada, não tinha essa lógica que tem hoje em dia dos programas e tal. As coisas eram ao vivo. Então, se a atuação era inacreditável, ela era porque o cara era foda, entendeu? Então, realmente, né? Eu entendo, né? O cara ligar e falar, peraí, o que você tá fazendo aí, né? É maravilhoso. Agora você subiu tanto o nível que não pode baixar. Isso. Né? É uma coisa interessante também que a gente não citou, o Patterns, né? Ele vai depois em Galeria do Terror, vai ter o episódio ali do vendedor, né? Que tá sendo ali no trabalho acossado para ser substituído por um vendedor mais jovem, né? E ao mesmo tempo o bar que marcou muito a vida dele tá para ser fechado e derrubado, né? Sim, porque é o que a gente até comentou, porque a gente está fazendo episódios também de Galeria do Terror, né? Fizemos da primeira temporada, estão fechando o bar de Tim Riley. É essa referência, né? Não é? Isso. Que legal. O Serling, ele é um ótimo episódio, viu, gente? Ele sempre colocava dramas existenciais, dramas morais, com diálogos extremamente bem feitos, diálogos poderosos. É uma coisa interessante que ele é um tipo do roteirista que ele não busca o diálogo naturalista. Ele busca o diálogo burilado, né? O diálogo com valor literário o mais alto possível. Que hoje em dia o Aaron Sorkin, se a gente for pensar, né, esse famoso roteirista que é criticado porque eles falam que qualquer personagem de um texto do Sorkin parece que não é uma pessoa comum, parece que é saído de uma peça de Shakespeare. E meio que o Serling tinha isso. Mesmo os personagens de pessoas mais comuns, eles tinham falas muito profundas e muito poderosas, porque eu acho isso legal, porque se tem uma coisa que a gente às vezes critica, às vezes filmes ou séries que são tão fantásticas, um valor de produção tão alto, diálogos horrorosos, né? Então não precisa todo mundo falar como se saído de uma peça de Shakespeare, né? Mas você ter diálogos interessantes, intrigantes, inspiradores, ou que, sei lá, que mexam com o espectador, né? Porque se você tem diálogos horrorosos, não vai adiantar nada. Mas a diferença era essa, né? Todo mundo, acho que é por isso que The Twilight Zone também sobreviveu e está em mais de 60 anos, né? Na corações e mentes das pessoas. Agora, acontece o seguinte, nesse meio tempo ele já largou o rádio.
Sim. Está exclusivamente trabalhando com a televisão. Só que tem um problema. Esse formato dos teledramas, ele também tá um pouco... Tem dois problemas aí, né? Antes da gente chegar nisso. O Serling, ao longo da carreira dele, ele teve muito problema e muita briga com produtores e patrocinadores, sobretudo. Porque... Uma censura, né? Isso. Eles queriam... você não podia tocar em certos assuntos, né? Twilight Zone, in the area of science fiction, did a very good job of bringing some imaginative writing and some nice performances. But of course, that was pure anthology, but what we had going, and which was our excuse to remain on the air for 5 years, Bernie, was simply that we did have a thread of continuity. We had a concept, which was science fiction, fantasy, the occult. Well, what bothers me, gentlemen, about this is that if we agree that we have on television a presentation with the quality, as we see quality, that the vast public will not necessarily like it. Maybe it's too close to home. Maybe it shakes them up too much. Maybe that's not what they want from television. That's a moot question, but I have always maintained, Jim, that any audience with any kind of brain at all will respond to that, which is exciting. I agree with you. This is something now, that you we may have to believe. tell them a story of prejudice in parable form, in which they may step aside as third persons and cluck and say, how awful we treat our minority groups. But at least they know that it's an evil, and they will recognize it as such. And by osmosis or some incredible process, will somewhere along the line be faced with a situation in which they too may have to exercise a prejudice and be conscious of it as an evil. Now, on Twilight Zone, for example, done during just as timorous a time as any other time, we made a comment on prejudice, on conformity, on intolerance, on censorship. But it's easy to do it when you're talking about Buck Rogers isn't allowed to write his memoirs in the way he wants to write them. Yes. So he puts on his backpack, his rocket pack, and he zooms over to the publisher. And they applaud and laugh and think how exciting and interesting. Now, it may well be that the inner message may never get through. But I think peripherally it does. Até é importante mencionar, porque isso faz parte da história do Rod Serling, né? E você vê que a gente está falando agora que vamos contextualizar, de 56, né? E tem um episódio do Emmett Till, o assassinato do jovem menino negro Emmett Till, e ele é trucidado, né? E isso faz com que o Rod Serling queira contar essa história desesperadamente, só que ele não consegue de maneira nenhuma. Por quê? Porque os patrocinadores não permitiam, né? Depois, mais para frente, ele vai dar até uma entrevista para o Mike Wallace, que está até no nosso canal, legendada. Ele reclama dessa questão de não ter liberdade, porque ele vai viver com isso toda a vida dele. O Emmett Till é um menino de 14 anos de idade. Ele vai viajar para uma outra cidade, se eu não me engano, junto com o irmão. Isso. Eles vão parar numa lojinha para comer alguma coisa. Essa lojinha é um casal de pessoas brancas, é no sul dos Estados Unidos, Exatamente, né? Era um casal de pessoas brancas. O Emmett Till teria ficado fascinado com a beleza de uma menina, de uma moça. Da dona. Da dona. E, segundo aí dizem, ele teria assoviado para ela, feito um comentário. Não, isso é ela falando, né? Porque já tem relatos, ainda mais no sul dos Estados Unidos, né? De mulheres que falam que o cara mexeu, assoviou e não foi nada disso. Né? Então é puro racismo, né? Mas a questão é que o que aconteceu com o menino, ele foi morto. Né? O marido dessa mulher dona da loja, né? Mais um cara vão lá, eles sequestram o Emmett Till, ele é torturado, morto a tiros e jogado na água. O corpo jogado na água. A família, quando resgata um corpo, eles fazem questão de fazer um velório de caixão aberto para poder mostrar o que foi feito do filho deles, a violência, o grau de violência. E aí que o Rod Serling tenta, de qualquer maneira, apresentar um dúvida, né? Os caras são absolvidos, né? É claro, no julgamento. Claro. O júri só pessoas brancas da região em que os caras viviam, da cidade em que os caras viviam. Então, resumindo, foram absolvidos. O Rod Serling quer fazer um texto, só que aí o que acontece? Ele já sabia que não adiantava ele tentar fazer sobre essa história. Aí ele faz, na verdade, um roteiro em que, numa pequena cidade, um senhor judeu vai ser assassinado. Mesmo esse texto, em que
quando você lia, você percebia os paralelos com a história do Emmett Till. Mesmo que na verdade, a vítima ali, no caso do texto que o Rod Serling escreveu, era um idoso. Apesar de ser uma história muito diferente, né, do que... Mas acho que aí, não sei a tua opinião, né, que ele começa a entender que para ele contar certas histórias, é necessário que ele altere as coisas, que ele camufle, né? Que ele utilize subterfúgios para poder fazer uma narrativa. Mas mesmo esse texto, eles não aceitaram. E eles mudaram, mexeram, recortaram, obrigaram ele a refazer, e aí a coisa vai pro México. Nossa, depois vai ter Dust, né? Que é episódio de Detroit Zone. Isso. Aí o episódio vai ser exibido como A Town Has Turned to Dust, né? Que aí, assim, foi alterado totalmente o contexto, foi passado por um cara acusado de um crime que não cometeu no México, etc, etc. Então, e depois vai ter Dust também, que eu sempre relacionei de certa maneira, e as pessoas relacionam Dust, que é um episódio de um jovem que ele atropela a cavalo uma criança e ele é condenado a pena de morte, a forca, e fica um cara lá desejando a morte dele, vibrando a cidade e tal, e todos um vendedor lá, mau caráter, quer vender uma areia mágica que faria com que as pessoas perdoassem o menino que está preso a morrer na forca. Então, de certa maneira, ele quer trazer essas questões sociais, né? Eu acho que ele traz com Dust. Sim. Mas tá um negócio que nem você está comentando, né? Já coloca um rapaz mexicano, né? Já faz uma alteração. E ele coloca, tem um episódio muito bonito mesmo, né? Importantíssimo, que tem atores negros e tal, uma história sobre você acreditar em si mesmo, que é do cara que é boxeador, lembra? Né? Que o menino faz um desejo assim, é Big Taoish o nome do episódio. O menino faz um desejo enorme assim para que ele consiga e tal. Só que o cara não acredita em si mesmo, e pelo fato dele não acreditar em si mesmo, tudo se reverte, né? Porque tem a coisa, ele quer essa coisa da pessoa preta, ela não acreditar, ou a sociedade desacreditar essa pessoa, que ela não tem direito a nada, e ela mesma acabar não acreditando em si. A gente gravou um belíssimo episódio com a nossa amiga Érica, então é assim, né? Eu sempre achei, por isso que às vezes quando a gente assistia um outro episódio do Rod Serling que dava uma derrapada, alguma coisa, e falava, não parece nem o Rod Serling, porque a gente sabe que não é isso que ele pensa sobre certas coisas. Como a gente tinha comentado, à medida que os anos 50 vão avançando, esse formato dos teledramas, ele começa... Uma coisa importante também, né? Um pouco no Playhouse 90 e em outros teledramas de outras emissoras, que o Playhouse 90 era da CBS, se eu não me engano, né? Meio que ali também foi gestado um pouco essa coisa da nova Hollywood. Sim. Porque você tinha o John Frankenheimer, Arthur Penn, Sidney Lumet, esse pessoal, e roteiristas também, como por exemplo, o Reginald Rose, que vai escrever o 12 Homens e uma Sentença, né? O roteirista também, que depois ele vai escrever o Rede de Intrigas, que eu esqueci o nome dele agora, é o Pad alguma coisa. Né? Então, esse pessoal todo, o que acontece? Quando começa o teledrama a entrar em decadência, por que ele começa a entrar em decadência? As emissoras, elas começam elas esquecem um pouco essa questão de que elas estavam lutando por audiência. Eles começam a perceber que a audiência não vai vir necessariamente de eu entregar o melhor produto, com a melhor qualidade dramática. Eles começam a perceber que comedinhas de costume, que sitcoms, também, coisas leves e bobinhas, ou então seriados policiais ou de faroeste bem formulaicos, bem clichês, tem uma audiência maior do que os teledramas. Aquela coisa familiar, né? Aí é que vai entrar também pessoas importantes dentro dessa lógica do que você está falando aí, das comédias de costume e tal, familiares, aquele negócio a família inteira assistindo as coisas na sala, e vai entrar quem? Lucille Ball e o Desi Arnaz, né? Porque eles vão ter um papel importante para ajudar o Rod Serling a apresentar o The Time Element. Não é? Isso. Que é uma história que é um piloto, que ele o roteiro é tipo uma ficção científica.
Deixa eu só ver aqui, ó. O homem que ele tem pesadelo sobre o ataque a Pearl Harbor, né? E tal. Porque eu tenho uma coisa, o Selen, ele vai também, ele pensa assim, bom, ok. E eu não consigo, e assim, eu tento encaixar comentários sociais nos roteiros e os caras me tesouram. Ele pensou, bom, ok. Ele também começa a fazer roteiro para cinema, só que tem uma coisa, diferente do pessoal, dos diretores, que vários deles conseguiram ou se encaixaram, né? O pessoal do Teledrama ou foi dirigir a série de TV mesmo, de sitcom, de policial, ou conseguiram se engatar no cinema, e aí vem a nova Hollywood, esses diretores que a gente citou aí antes, né? Uhum. O Serling, ele escreve para cinema, mas ele acaba não se adaptando tão bem, porque o forte do cara são os diálogos. E o cinema acaba dependendo bastante da narrativa visual. O Serling, ele acaba não sendo muito a praia dele. Ele até tem um papel importante em Planeta dos Macacos. Isso. A gente pode até falar sobre isso um pouquinho. Isso, né? Mas ele não vai conseguir vender tantos roteiros assim para cinema. Porém, ele vai apresentar a ideia da série Além da Imaginação e é rejeitado. A CBS fala, não queremos saber de fantasia, nada disso. Só que, como você falou, esse roteiro depois, ele é adaptado e ele vai passar no Desilu Television Theater, né? Que era a antologia de dramas que era produzida pela Lucille Boyle e Desi Arnaz. Eles aproveitam esse roteiro do piloto que a CBS rejeitou, vai ao ar, faz um sucesso tremendo. Muito antes de ter um Shyamalan, ele faz um plot twist inacreditável dessa história. E vocês não assistiram, assistam aí, O Elemento do Tempo. Eles recebem mais de 6 mil cartas, a CBS fica sabendo, aí fala, pô, Rod, né? Rod. E tem uma coisa também, se você analisa a carreira do Rod Serling, né? Ele é um cara que ele era dos programas de rádio, então acho que ele funciona bem dentro dessa lógica da antologia, né? De você ter uma história que ela tem começo, meio e fim, sabe? E você, em 20, 25 minutos, você vai entregar uma história, um desfecho. Sim. Que esse desfecho seja surpreendente, né? Que tenha um plot twist, né? Até, eu acho que tem relação até com esse primeiro, né? Vamos colocar assim, esse primeiro sucesso dentro dessa coisa da fantasia, da ficção científica, né? Só que não é tão fácil assim. Porque o Serling, ele estava ali na dieta dele de escrever episódios de 90 minutos, lá pro Playhouse 90. E aí, quando a CBS procurou, ele falou assim, vai ser de 30 minutos. Bom, beleza, né? Mas ele acaba se dando muitíssimo bem. A gente já comentou, ele vai apresentar o piloto, que é o Where is Everybody. É muito legal. Eu vou deixar para você agora um pedacinho dele apresentando. How do you do? You gentlemen, of course, know how to push a product. That essentially is your job. My presence here is for much the same purpose, simply to push a product. To acquaint you with an entertainment product which we hope and which we rather expect will make your product pushing that much easier. What you're about to see, gentlemen, is a series called The Twilight Zone. We think it's a rather special kind of series. Essentially, people watch television to get entertained. And the keynote of this series, the thing we're concerned with, the thing we're aiming for, the thing we're working toward is entertainment. This is a series for the storyteller, because it's our thinking that an audience will always sit still and listen and watch a well-told story. And now that I've immodestly gone on record predicting the high quality of this series, let me very briefly show you what we mean by a special kind of series. You know, writers in general are notoriously bad verbal tellers of stories. We do much, much better behind a typewriter. So I hope you'll bear with me while I tell you about a few stories that happen to be the first ones we're shooting in our current production cycle. This is sand. It represents desert. The desert that you'll see on your screen in a story we call The Lonely. The Lonely is about a man sentenced to a lifetime of solitary confinement. The confinement takes place on a sandy asteroid far out in space. It's the story about a man slowly succumbing to a kind of nightmarish loneliness.
a série, que é muito interessante, né? Apresentando para o pessoal, para os chefões da indústria, né? Falando, olha só, você vai ter aqui um ótimo veículo para seu produto e tal, uma série que ele começa a contar, ele tem cenas e tal, de episódios que ele tem intenção de mostrar. É muito legal essa apresentação aí. E tá no DVD, né? Tanto que o pessoal até legendou. Vou deixar tocando para vocês um pedacinho aqui. Como a gente já tinha citado, ele recebe o ok para a primeira temporada com a exigência de que ele fosse o escritor de pelo menos 70% do material. Isso, ele queria ter controle criativo. Ele lutou muito para ter o controle criativo. Não, e foi detalhe, ele contratou roteiristas que ele respeitava, tipo Richard Matheson, Charles Belmont, George Clayton Johnson, né? Clayton Johnson, que é muito fantástico também. Na primeira temporada, o 70% ele escreve e os outros 30% são esses três que a gente citou. A série ela vai durar até a 5ª temporada. Não, e é falamos interessante bastante, contar uma coisa no começo. Vocês têm que escutar os podcasts, prometam pra gente. Porque a gente falou sobre tudo isso. Cada episódio, a gente não fala só do episódio, a gente fala de todo o contexto, do que aconteceu, das referências, faz uma indicação cinematográfica de série ou de livro, tem música final, os podcasts são incríveis, tá? Por uns 5 anos fazendo. Mas é interessante contar que no começo, né, até porque ele queria dar essa coisa de assim, qualquer um pode ser um grande roteirista, contar uma ótima história e tal. Então, com essa produtora, a Cayuga Productions e tal, junto com a CBS, né, e tal, ele começa a fazer um grande evento de... A pessoa fala, a pessoa pode mandar o seu roteiro, né, só que ele não tem noção, né, até, por favor, assistam a live lá com o Igor, que fala sobre as respostas e tal. Eles tinham respostas meio que automáticas e tal. Antigamente as pessoas utilizavam carbono, sabe? Papel carbono, então a resposta aí assinada, com visto. Porque, claro, né? Muita gente assistia um episódio da série fazendo sucesso imenso, e fala, esse episódio é meu. Eu mandei para eles lá, para Cayuga, e eles não me deram dinheiro e tal. E vai ficar muito... Vão ter vários episódios, gente. E vão ter questões de processo judicial, vai ter muita questão judicial, vai ter episódio que vai ficar anos sem ser apresentado. Então é bem interessante. Essa ideia de ter os roteiros enviados pela pessoas da audiência, né? Essa ideia é abandonada logo, porque primeiro que eles recebem mais de 2.000 roteiros, logo de cara. Coisa, né? E eles percebem também que todo esse processo não vai dar certo. É muito melhor trabalhar com roteiristas experimentados de forma profissional, enfim. É uma ideia que é abandonada, ela se demonstra inviável logo de cara, né? A série chegou a ser cancelada, a gente falou sobre isso, né? A série foi cancelada, acho que foi depois da 2ª temporada, né? 2ª ou terceira, né? Depois da terceira ela foi cancelada, aí ele perde toda a equipe, porque se tem uma coisa que Além da Imaginação caso você não tenha assistido, é uma série muito cinematográfica. A gente sempre falou isso, né? É uma série com cara de cinema, é uma série muito bem fotografada, filmada, diálogos muito legais e tal. Então é uma série com cara... Porque a gente vai ter a série dos anos 80 com cara de TV fortemente, né? Tem episódios legais? Tem. Mas tem muita cara de TV dos anos 80. Agora, The Twilight Zone, não. Se você pega um Blu-ray da série, fora os episódios, que a gente até comentou na live lá com o Igor, são os episódios que foram gravados de videocassete, de VHS. Não tinha nem como restaurar isso daí, que tava tão... Né, o Rod Serling odiou, acho que foram 7 ou 8, né? Não lembro, foram 6, não lembro. Mas foram alguns episódios fantásticos, até o do Papai Noel, né? A gente está gravando aqui para passar no Natal para você. Night of the Meek. The Night of the Meek. E você vê que, assim, não tem remasterização. Sai no Blu-ray tudo, com áudio legal, mas para você ver, né, como é que é. E quando ele vai voltar depois para a 4ª temporada, vai ter uma 4ª e uma 5ª ainda, né? A série teve 156 episódios, 92 foram escritos pelo Rod Serling, né? Quando a gente, no nosso podcast, a gente foi falar sobre a 4ª temporada, a gente falou detalhadamente o que aconteceu
no final da terceira, a troca de equipe, a troca de produtor. A gente explicou detalhes da questão da grade de programação da emissora, como Isso. depois a série foi encaixada. Por que os episódios na quarta temporada têm 1 hora? Isso. Então, e detalhe, apesar do que as pessoas falam, né? Porque tem isso, The Twilight Zone, a média era de 20 e 25 minutos, os episódios. Quando vai ter a temporada, que é na quarta temporada, que tem menos episódios, mas são episódios de 1 hora, muita gente fala que os episódios são ruins, que a temporada é horrível, e não é verdade, tá, gente? Né? Tem He's Alive, tem vários episódios maravilhosos. Tá na quarta temporada. Tem 3 episódios nessa temporada. O He's Alive. Na quarta-feira nós vamos para casa, né? Na quinta, on Thursday, we went for home. E o Death Ship, né? O navio da morte, a nave da morte. Esses 3 estão entre os melhores episódios da série para mim. Estão entre os que eu mais gosto. Não, eu gosto Inclusive, de vários episódios. Pra mim, é que o pessoal é 8 ou 80, né? É que quando as pessoas falam de Além da Imaginação, normalmente as pessoas lembram daqueles, sei lá, 10 episódios, né? E tal. E eu acho que a série tem muitos episódios bons, né? Isso. Então... Mas com o final da série, depois da quinta temporada, tem essa grande questão aqui. Anos 50 é a era de ouro da televisão americana, chamada Era de Ouro. E é um período, até 1960, em que o Serling ele era um dos reis da teledramaturgia. E tal. Depois ele consegue ter uma grande sobrevida com o sucesso de Além da Imaginação. Após isso, as coisas para o Serling, que o pessoal fala, né, que ele é um cara, que ele é um produto, né, dessa coisa da teledramaturgia dos anos 50, e ele quando chega aí já no meio dos anos 60, o pessoal fala que ele é fruto de uma época que já passou. E ele realmente, ele vai depois para a CBS tentar fazer um faroeste, o The Loner. Isso. Quase ninguém lembra e é super difícil de arrumar, gente. O The Loner, ele queria fazer um faroeste intimista, filosófico, né? Com aquele ator lá, o Lloyd Bridges, né? O pai do Jeff Bridges, né? E tal, né? E você vê que não teve muito sucesso, né? Eu acho que só teve só uma temporada, né? Foram 1 ou 2, né? Foram 13 episódios, ele escreveu, produziu 13 episódios. 26, aqui, ó. Durou uma temporada com 26 Isso, episódios. Mas os primeiros 13 episódios ele escreveu, ele teve um certo controle criativo. Aí o que acontece? Começaram a encher o saco dele, porque falaram, poxa, a gente precisa de mais cenas de ação, mais violência, e ele falando, não, gente, não é sobre isso. Ele queria um faroeste diferente. Aí tiraram... Tu vê, né, como o cara tinha uma visão. Se você for parar para pensar em grandes faroestes, o que você lembra logo de cara? O Homem que Matou Facínora, não é? Você lembra daquele Meu Ódio Será Sua Herança. São faroestes que trazem uma questão... sim, tem ação, mas uma questão que eleva, né? Uma questão de reflexão. O que é a vingança, né? E tal. Por que aquele cara lá assume que matou um outro, sendo que... né? Pra quem lembra, né, do Homem que Matou Facínora, a gente tem podcast também. Mas aí você vê que o cara estava tentando, ele tinha uma visão, né, para certos dramas e temáticas que não era só coisas de ação e tal, né? Na verdade, foi o olhar dos produtores, que era um olhar muito, né? O personagem, vivido pelo Lloyd Bridges, ele era um cara que ele tinha lutado na Guerra Civil e após o final da guerra, e ele vai, né, pro oeste e é um cara à procura de se reencontrar, de entender o papel dele no mundo, qual é o meu papel aqui no mundo depois da guerra, né? Ele é um homem marcado pela guerra, como Rod Serling, né? Ficou marcado por ter lutado na Segunda Guerra Mundial, ele está tentando se reencontrar. Então, essa jornada desse personagem é uma jornada de autoconhecimento. Só que o pessoal começou a encher o saco dele, e aí o que acontece? Depois do 13º episódio, pegaram e começaram a chamar outras pessoas para escrever e fizeram mais 13 episódios em que o Serling já não tinha mais o controle. E depois a série é cancelada, e aí o que acontece é que o Serling, ele acaba tendo muito menos ofertas de trabalho durante esse período. É como se uma fase de ouro da televisão, da qual ele fez parte e também foi responsável, né, pela qualidade,
as coisas foram se alterando, as pessoas queriam outro tipo. Você repare, né, que a gente aqui fala da Lucille Ball, né, e do marido dela, do Arnaz, e aquelas comédias com risada, né, enlatada, sei lá, né, que faziam a pessoa fazer caras e caretas e tal, e risada. Era aquilo que a família estava assistindo. Quer dizer que o Rod Serling, quando traz Além da Imaginação, e acho que a palavra é essa, eleva, né? Você traz, você assiste uma história de alienígena que está atacando uma rua onde as pessoas estão todos desconfiados uns dos outros, né? E a violência explode, mas ele está querendo falar sobre outra coisa, sobre macartismo. Então você vê que ele está batendo de frente com o que era o consumo mais normalizado, né? Do que o pessoal queria ali, a família, né? É claro que a série dele, The Twilight Zone, é tão importante que a gente está aqui, né? Mais de 60 anos, 65 anos falando dela. Mas, na época dela, ela foi caindo, né, no esquecimento. Ela, na verdade, a influência dela, que é uma influência avassaladora na televisão e na ficção nos Estados Unidos, ela vai ser sentida mais para frente. Isso, né? Porque essas pessoas que cresceram, há vários autores, como Stephen King, outras pessoas, outros roteiristas, diretores, Spielberg, por exemplo, essas pessoas vão recordar dos episódios de Twilight Zone, Little Girl Lost, por exemplo, que inspira, de certa maneira, Poltergeist, e por aí vai, Premonição, né? Que é daquele episódio 22, né? Você tinha, não é que você não tivesse na TV anteriormente séries onde houvesse fantasia, terror, você até tinha, mas com a qualidade, com o impacto, porque, como você já tinha citado, além dos elementos de fantásticos, a principal característica de Além da Imaginação era a altíssima qualidade dos textos e a qualidade audiovisual, porque ela tinha essa estética... As pessoas podem até falar, né? Desculpa até. As pessoas podem até falar que The Twilight Zone vivia no limite e a qualidade era o que dava, porque eles reutilizavam coisas do Planeta Proibido e por aí vai. Eles reutilizavam coisas da MGM, cenários, etc. Mas, gente, a qualidade visual... Ah, sim, era fantástica. A estética... Só você assistir um episódio da série clássica e for assistir um episódio dos anos 80 ou dos anos, sei lá, 90 ou 2000. Era a estética era trazida do cinema noir. Isso. Inclusive... Isso. E tem episódios no ar também. Isso, inclusive diretores, né? Que trabalharam... Atores, né? O que a série fazia? The Twilight Zone. Antes que a gente saia de The Twilight Zone totalmente aqui, né? Já passamos por The Loner. Eles investiam em bons roteiros, a série tinha sucesso, tinha grandes roteiristas, tinha grandes atores, tinha o Burgess Meredith, um fantástico ator, o Jack Klugman, Agnes Moorehead, e por aí vai. Dá pra gente ir falando, porque eram gente que todo mundo era top na época, também eram atores importantes. A Agnes Moorehead era uma atriz de rádio, né, e muito famosa nas rádios, né, pelos seus dramas, né, que ela fazia lá, as narrações dramáticas. Então, na verdade, The Twilight Zone foi uma série de qualidade também, não era uma série que era assim de baixa qualidade, nem nada. Eu acho que o cara estava quase que reinventando alguma coisa, reinventando a TV, né? Isso. De certa maneira. Mas aí veio o Night Gallery, como você falou, né? Em 69, a NBC ela vai passar uma... São três histórias, né? Isso, o primeiro episódio são 3 histórias. E é nesse episódio que a gente tem a história do cemitério, onde tem o Rod McDowell. Maravilhoso, Rod McDowell. A gente tem o quadro vai mostrando, o cara vai tentar matar o tio porque ele quer herança, só que nos quadros da casa começa a aparecer o caixão do tio saindo da terra, aí daqui a pouco o tio saindo, o tio batendo na porta, aí pá, a porta, isso. Alguém bate na porta. É muito maravilhoso, é muito cripta do terror. Isso. Vai ter o segmento dirigido pelo Steven Spielberg com a Joan Crawford, né? Crawford. Enfim, acaba sendo um sucesso. Ele é exibido no World Premiere Theater da NBC. O sucesso dessa exibição fala, vamos fazer uma série. Então, no ano seguinte... Isso, demorou um ano para voltar. Night Gallery. Só que o Rod Serling, ele é apresentador.
Isso. Basicamente, Ele não outro tem novamente o controle criativo. Ele tem um roteiro de apresentação muito bem feito, que até onde eu sei ele tem participação nos roteiros de apresentação, né? Isso. Se você não conhece a dinâmica do Night Gallery, o Rod Serling está numa galeria à noite, né? Galeria noturna, e ele mostra um quadro, né? Na live o Igor até falou que foi o mesmo cara que pintou todos os quadros. Aquilo é muito louco, que são muitos estilos diferentes, então ele teve que aprender muitos estilos, né? E aí você vê que ali ele conta uma historinha, né? O quadro esse quadro, ele mostra a história de um homem ganancioso, sei lá, de uma mulher malvada e tal, ou é uma escultura, e por aí vai. E tem uma historinha que ele conta antes de passar o episódio. E costuma ser assim, cada episódio tem uma média de 2 ou 3. Tá? Nem que sejam 2 de tempo mediano, de 10 a 15 minutos, e um de, sei lá, de 5, às vezes até de menos, né? Ou então tem um pouco mais longo, né? E aí tem outro episódio um pouco mais curto, né? Tem essa coisa meio assim, dividida, né? Isso confunde um pouco as pessoas, só para comentar, já te dou a palavra, que Night Gallery como saíram vários formatos, saiu DVD, Blu-ray, e os caras ficaram misturando episódios. Como são episódios que dá para assistir tudo separadinho e tal, aí tu vai ver episódio que tem o Vincent Price, às vezes está em disco tal junto com outro. Isso daí meio que dificulta para as pessoas conseguirem, né? Saber exatamente o que é correto, né? Por causa das montagens dos DVDs, sabe? Dos Blu-rays. Mas o Rod Serling, a série acabou usando... Tem um ou outro episódio escrito por ele também. Só que a série, Night Gallery, tem alguns problemas, né? Ela é muito irregular na qualidade dela. Muito. Muito mais do que Além da Imaginação era. E outra coisa, entre os episódios mais de terror, eles ficavam botando sketches curtas que eram quase que uma piadinha filmada. Isso, que são essas aí que eu falei. Ele detestava, ele achava que isso estragava a série e de certa maneira ele tinha razão. Né? Aqui a gente tem que falar o nome do cara, que era o Jack Laird, né? Ele teve muitas discussões, muitos embates com o Jack Laird, né? Porque ele ficava ligando e tal, porque então, assim, né, gente, né? A gente gosta de Night Gallery e tal, acho que é uma série importante, também relevante. Só que você tem uma pessoa que está falando, olha, isso aí não está funcionando, olha, não está legal. Aí diz que a atenção era tanta que tem certo ponto que o Jack Laird nem atendia mais o Rod Serling. A gente postou lá no nosso canal, aqui no nosso canal, também um documentário. Então você pode assistir legendado com a apresentação do Leonard Nimoy, né? Ele é um cara que apresentou, é mó legal, assim, esse documentário. O pessoal falando das brigas do Rod Serling, do estresse dele. Então é interessante. Isso. Em 63, a gente não citou, ele ganhou vários Emmys. O último Emmy que ele ganhou, sexto Emmy, porque ele também ganhou Emmy com Além da Imaginação, né? Uma das temporadas, ela também ganhou o prêmio Emmy. Foi com It's Mental Work, no Bob Hope Presents Chrysler Theater. Né? Opa, que legal. Ele já tinha ganhado o Emmy com, a gente falou, Patterns, o Requiem para um Peso Pesado, o Comediante e esse It's Mental Work. Aí o que acontece? Depois que termina a Galeria do Terror, ele tem um ou outro trabalho também, mas ele vai acabar falecendo em 75. Verdade. Né? E ele chegou a fazer muita coisa, ele chegou a voltar para o Antioch College para dar aula, sabe? Ele não ficou trabalhando só com isso, chegou a um ponto, acho que foi a partir da 4ª temporada, né? Até de ele dava aula de roteiro. Nesse período. Tem várias fotos dele, sabe? Com os estudantes e tal, legal. Nesse período em que ele que ele morre, que ele falece, ele estava mais dando aula, na verdade, né? Ele estava um pouco ali, não estava trabalhando, digamos assim, fixamente na televisão mais, depois do final de Night Gallery. E ele era um cara, ele fumava de 4 a 5 maços de cigarro por dia, muita coisa, né? Viveu muitos anos da vida dele estressado, porque ele era um workaholic, trabalhava loucamente, escrevia
muitas horas por dia, dava aula, participava da produção de séries de TV, se estressava o tempo todo e brigava o tempo todo com os anunciantes, com os produtores, para poder veicular as ideias dele. Muito estressante, fumava pra caramba. Até porque isso daí tem vezes que não tá no DVD, para quando a pessoa pega e compra, né, o DVD ou o Blu-ray. Tem muita propaganda de cigarro e tal, né? Você vê que sempre tem o Rod Serling segurando o cigarrinho. Ele sofre uma parada cardíaca, né? Um infarto, ele tava na piscina, se eu não me engano, né? Aí, ainda... ele sofre duas, né? Ele tem primeiro um ataque cardíaco, acaba sendo hospitalizado. Tem uma cirurgia, em maio, né, de 75, não. Aí ele fica 2 semanas afastado antes de receber alta. Depois ele tem um segundo ataque cardíaco, entendeu? Que aí os médicos vão falar que ele precisa fazer uma cirurgia de coração aberto, só que infelizmente ele falece, né, durante a cirurgia, né? Uma pena. E aí tinha 50 anos só, gente. Isso. Ele tinha tanto para entregar pra gente, mas tanto, né? E entregou muito, 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 né? E tal, né? Inclusive tem uma estátua dele que está no Recreation Park em Binghamton. E é importante falar também da esposa, da viúva da Carol, porque ela continuou o legado dele, né? E tal, porque ela já faleceu, né? Ela viveu mais 45 anos depois que ele faleceu, né? E as filhas, e continuou o legado dele no sentido de preservar a memória mesmo, né? E a filha dele também, a Anne Serling, ela está sempre né, promovendo, né, e tal, a esses encontros e tal. Você vê que tem o Rod Serling Memorial Foundation, né, que muita coisa tá ali agregada ali sobre o Rod Serling, né, um trabalho de você salvar cartas, né. A gente conversou com o Igor, né, que é esse autor aí do A Próxima Parada, Além da Imaginação, e ele falou que está tudo preservado, muitas cartas, né? Crianças enviavam cartas, enviavam roteiros e tal, e tem muito do que foi escrito e tal que está sendo preservado até hoje em dia, porque ele é uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante, né? Para a cultura mesmo, para a história do cinema, da TV. E hoje em dia a gente tem programas como, sei lá, Black Mirror, né? Até os mais antigos, Kolchak The Night Stalker. Se você quiser imaginar, Arquivo X, gente, deve muito a The Twilight Zone. O Charlie Brooker, ele já falou várias vezes, olha, Exatamente. Eu sou filho do Rod Serling. Exatamente, porque esses programas com histórias curtas, né, que tem um desfecho, um plot twist, então é uma coisa que depois foram ter muitas séries, foi ter série do Boris Karloff, foi do Brad Burry, por aí vai. Imagine que você quiser, que tiveram várias séries. E The Twilight Zone também acho que não foi nem a primeira, né? Acho que tinha antes já. Mas a que fez mais sucesso e tal foi The Twilight Zone. E se a gente for pensar, agora é um exercício só de especulação, né? Porque até muito se fala, quando no final da vida, o Serling já não tinha o sucesso que ele teve ali nos anos 50, né? E até o meio dos anos 60, com o sucesso que ele teve nos teledramas e depois Além da Imaginação. Aí nos anos 70, no final dos anos 60 e no início dos anos 70, ele estava ali. O pessoal achava que a época dele tinha passado, né? Ele já não era mais tão requisitado, não tinha tanto o prestígio que ele já tinha tido um dia. Só que eu acho que isso era temporário. Por quê? Nos anos 80, a influência avassaladora que a obra dele, sobretudo a obra dele em Além da Imaginação, exerceu ali em muita gente, começou a pipocar, né? Produções e obras que tinham influência direta do trabalho dele. Então você imagine se ele estivesse vivo nos anos 80, quando foi ter o remake de Além da Imaginação. Claro que ele estaria lá trabalhando. Ele estaria lá trabalhando, ele teria sido incensado como o cara que é o grande influenciador. Você imagine quando o Spielberg... Não sei se ele ia gostar muito assim, porque a gente pode usar isso como exercício de especulação, né? Mas pensando na série dos anos 80 como ela também é um produto da sua época, né? Sim. As coisas que... The Eye of the Beholder é diferente. Tem o episódio lá, Os Monstros Estão na Rua Maple, é diferente também. Sim. Porque era uma outra época, o inimigo já era outro, né? Então eu penso que sim,
teria a contribuição dele ou críticas dele. Pode ser. Não, Porque mas também tinha muitas coisas na série que, pelo amor de Deus, mas a gente vai falar dela em algum ponto, quem sabe. Mas a série, ela tinha essa cara de produção para TV dos anos 80, né? Mas ela, nos roteiros ela tinha o espírito. O espírito, né? Mas o espírito mudava tava muita ali. coisa, né? E eu Aliás, acho... a gente comenta, viu? Assim, tem episódios, é interessante isso, né? Você comentar, porque a prova que você vê, né? Que eu tô aqui fazendo uma crítica, mas não é que eu não goste, não. Aliás, eu acho muito interessante essa série dos anos 80. Tem episódios que lá o negócio foi até muito mais longe. Eu lembro quando a gente comentou sobre aquele A Kind of Stopwatch, lembra do cara que para o mundo, né? Quando vai chegar nos anos 80, é sobre uma mulher, uma dona de casa, que ela usa um colar, né? Ela usa um colar que ela segura e grita para todo mundo se calar e o mundo para. E a dado momento, uma bomba está se dirigindo à cidade e ela deu um berro e mandou tudo parar. Ou seja, ela nunca mais vai poder fazer o mundo se mover porque vai matar todo mundo, ela, a família dela e tal. Saca? É muito interessante. Tem coisas que funcionam pra caramba mesmo, Isso. né? Ou mesmo, por exemplo, quando diretores aí como Spielberg tiveram em ascensão, as pessoas até o filme Histórias Extraordinárias e tudo mais, né? Amazing Stories e tudo que tinha uma influência muito Amazing direta. Stories, o Spielberg foi fazer uma versão Spielbergiana, né? Mas que é tipo, coloque fofice nisso, né? Mas de qualquer maneira, se o Selig tivesse vivo, estariam falando, ó, isso tudo ali tem a ver com esse cara que nos anos 60 fez a série e tudo mais. Então, e talvez até se ele tivesse produzindo, ele voltasse a ter muitos convites para produzir, muito possivelmente. Então, ele acabou talvez falecendo um pouco antes. Vai ser muito jovem, 50 anos, gente, mais novo que a gente tem mais de 50. Eu acho que é uma pena, é um absurdo, é muito triste ter acontecido isso, sabe? Mas isso daí é uma coisa que uma coisa leva a outra, é o cigarro, é o estresse. A pessoa tá o tempo todo vivendo sob esse estresse. Tem vários episódios de Twilight Zone, gente, que falam sobre isso. Walking Distance é um cara que é publicitário e não vê sentido na vida dele, e ele descobre que ele, naquela caminhada, ele vai parar na infância dele, ele se vê enquanto criança, vê os pais, dá a entender que o pai dele não está nem vivo, né? Mais na realidade atual, mas ele revê o pai dele, a mãe dele, tal, né? Então, você tem aquele lá, o famosíssimo Stop at Willoughby, né? Uma parada em Willoughby, que no final, pelo amor de Deus, né? O Willoughby não é uma cidade, o Willoughby é um serviço fúnebre. E o cara, ele vive sobre estresse absoluto, com push, né? O chefe falando. Então, isso é interessante, porque a vida do Rod Serling está refletida em Além da Imaginação, várias coisas questões que ele tinha com a guerra, questões que ele tinha com o estresse, ou até coisa, né? Porque, claro, nem todos os roteiros eram do Rod Serling, né? Mas mesmo assim, eu acho que passava pelo escrutínio dele, né? Com toda certeza, afinal, né, ele tinha algum poder de Isso até pelo menos a terceira temporada. Depois, quando trocou de produtor, o produtor pegava um monte de roteiros que o Serling não teria colocado no ar se dependesse dele. Mas isso já né? A gente fala mais detalhadamente sobre isso no podcast. No podcast, né? Gente, escutem. Então, o Igor falou uma coisa interessante, né? Porque a gente tem uma memória falsa, né? A gente acha que o Rod Serling aparecia no começo de todos os episódios, e não é verdade. Só a partir da segunda temporada. Na primeira, não é verdade. Ele era a voz do Rod Serling. E a gente achava que, como está tão forte na nossa mente, né? Esse negócio do Rod Serling entrando, ou, sei lá, ele está em algum ponto do episódio, você acha que ele está em todos e não é. Só no final da primeira, que é o The Bard, né? O The Bard. Que aí ele aparece. No final da primeira não é o The Bard. No final da primeira é do roteirista lá que apaga as mulheres. Isso, mas como é o nome desse episódio? Não, o The Bard é um último episódio do Shakespeare. Sim. Isso, mas no final da primeira temporada ele aparece. Mas desaparece. Isso. Né? Porque nesse último episódio da primeira temporada é o cara que ele apaga as pessoas do mundo, né? No caso, ele fica apagando as mulheres. Mas né? É isso. E diz pra gente aí, o que você acha do Rod Serling, como é que ele tocou a sua vida? Eu acho super importante a gente poder fazer aqui, nem que seja uma pequena conversa mesmo, sobre a vida dele, sobre o legado dele. E veja bem, nós nem somos especialistas nem nada, mas como nós passamos muitos anos, né,
falando sobre o Rod Serling, falando sobre os episódios. De certa maneira, nós nos tornamos uma referência, nem que seja pequena, sobre isso, porque dificilmente alguém se arriscou a fazer 156 podcasts, né? E detalhe, a gente fez os 156 mais os episódios da série do Jordan Peele, né? E tal, e os top 10 de cada temporada. Então a gente fez muito trabalho aqui e não à toa a gente faz questão de poder estar aqui com você e falar sobre os 100 anos do Rod Serling, né, Marcos? Exatamente. É bom poder relembrar a obra tão importante desse escritor, né, roteirista, né, e o legado que ela tem aí na cultura e nas artes, né, sobretudo no audiovisual aí, né. Enfim, se hoje, como a gente falou, se hoje tem Black Mirror e você aí que está nos ouvindo e nos vendo gosta de Black Mirror, saiba que além da imaginação, sem Rod Serling não existiria Black Mirror, por exemplo, e outras. Hoje é interessante, a gente tem bastante antologias na TV de elementos fantásticos, de horror, de suspense e um pouco essas séries. Sim. Né? Channel Zero, por exemplo. As séries de terror, né? São todas meio que filhas, né? Ou netas do trabalho do Rod Serling, né? Ele ajudou a abrir esse caminho que hoje a TV e agora também, né, os streams, eles meio que estão trilhando aí, né? Não, e é que nem a gente falou, não é nem que, ai meu Deus, só tinha The Twilight Zone, não é isso. Mas o que mais fez sucesso, o que mais popularizou foi The Twilight Zone, Além da Imaginação, né? Então, é isso, né? Eu quero agradecer aqui por você nos assistir nessa data aqui, que você deve estar aí, o quê? Tá comendo peru? O que você comeu hoje de gostoso aí? Conta pra gente aqui. A gente também tá gravado o nosso programa, a gente nesse momento também tá comemorando com as pessoas que nós amamos, né? Então, a gente deixa novamente aqui os nossos desejos de um Feliz Natal para você, para sua família, caso você seja uma pessoa de Natal. Se não for, não tem problema. A gente deixa nosso carinho, nosso afeto, né? E aproveite, de repente, para assistir o episódio da Imaginação hoje, né? Vá assistir o lindo Night of the Mickey, porque nós colocamos lá no nosso canal no OKU. Vou deixar aqui abaixo para você também, para você assistir, né, Marcos? Quer deixar uma mensagem? Eu quero que vocês tenham uma excelente noite de Natal, fiquem todos muito bem e em breve a gente se vê. Lembrando aqui no finalzinho que a gente precisa do seu apoio para poder manter o nosso trabalho, o nosso podcast vivos, tá? Se puder, nos apoie, tá? As maneiras de apoio estão aqui abaixo. E a gente agora está em link de afiliados também da Amazon. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, lembra de comprar pelo nosso link, tá? Que assim você nos ajuda também. Grande beijo, Feliz Natal, boa entrada de ano, tudo de bom para você.